Oposição critica Lula por dizer que Deus deixou o sertão sem água por saber que ele seria presidente. Após escândalo do INSS, desaprovação de Lula bate novo recorde, segundo pesquisa do Instituto Atlas Intel. Cantor Pose de Rodo declara ligação com o Comando Vermelho e fica detido com integrantes da facção em Bangu. O legado continua. Instituto Arnaldo Faria de Sá, em defesa dos aposentados, inaugura unidade em Brasília. O Brasil News, da Rede Brasil, está começando. Água porque sabia que ele seria presidente. O presidente Lula defendeu as obras de transposição do Rio São Francisco e disse que Deus deixou o sertão sem água porque sabia que ele seria eleito presidente. A fala ocorreu durante um evento na região de Cachoeira dos Índios, no sertão da Paraíba. A cerimônia marcou a entrega de uma das obras do novo PAC, focada em infraestrutura hídrica da região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Lula lembrou a importância das obras e disse que a decisão do projeto foi a mais importante que ele já tomou na vida. Porque era uma obra que muita gente não acreditava que a gente pudesse fazer, porque fazia 179 anos. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. Após a declaração de Lula, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL Mineiro, citou um trecho da Bíblia nas redes sociais e escreveu que uma hora o acerto de contas chegará, sem citar diretamente o presidente. Muito bem, o presidente Lula assinou uma medida provisória que relança o programa voltado a diminuir a fila por médicos especialistas no SUS. O programa agora tem especialidades do Ministério da Saúde e foi relançado pelo governo federal nesta sexta-feira, após Lula assinar a medida provisória. Ela visa principalmente redução da espera por consultas e tratamentos especializados pelo Sistema Único de Saúde, com foco nos atendimentos mais complexos. Para se tornar lei, a proposta ainda precisa passar pelo Congresso Nacional. A gente não vai ter dimensão nos primeiros dias, porque é importante as pessoas saberem que a gente está anunciando o programa hoje, a gente assinou a medida provisória, essa medida provisória começa a valer do momento que a gente assina, mas ela vai ser debatida pelos deputados e pelos senadores. Enquanto isso, a gente vai fazendo o decreto, a gente vai organizando, é preciso que os estados que vão fazer convênio estejam preparados, ou seja, vai levando um tempo até as coisas se implantar. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, será aberto o credenciamento contínuo para clínicas, hospitais e ambulatórios privados, com um investimento de R$2 bilhões por ano. O ministro ainda afirmou que o tema vinha sendo tratado com prioridade devido à situação sanitária crítica do país. De acordo com o Ministério da Saúde, o foco dos atendimentos está nas áreas de oncologia, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e ortopedia. A medida assinada por Lula ainda inclui parcerias com clínicas e hospitais privados, ampliação do uso da telesaúde, mutirões com unidades móveis, novos profissionais especialistas e investimentos em transporte de pacientes. E uma pesquisa revelou que a desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao patamar mais alto da atual gestão desde janeiro de 2024. Segundo pesquisa Atlas Intel, feita em parceria com a Bloomberg, os índices de desaprovação do governo do presidente Lula chegaram a nível recorde de 53,7% nesta sexta-feira.
Essa é a taxa mais alta de insatisfação com a atual gestão desde janeiro de 2024. Desde março deste ano, a desaprovação do governo vinha em queda, mas aumentou em partes por decorrência do escândalo do INSS. Mesmo que as irregularidades tenham iniciado antes do governo Lula, o presidente foi desfavorecido pelo fato do escândalo ter alcançado o maior número de fraudes e ter sido revelado na atual gestão. Além disso, o irmão de Lula, Frei Chico, esteve envolvido com uma das associações que exerciam os descontos indevidos, o que também justifica a alta na reprovação. Apesar da alta na desaprovação, a aprovação de Lula se manteve próxima aos números recentes, com 45,5%. Já a desaprovação obteve um salto de 50% para 53,7% após o escândalo do INSS. E vamos para o outro lado agora. Em depoimento ao Supremo Tribunal Federal, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou triste e resignado após derrota nas eleições, mas nunca falou nada sobre golpe. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou em depoimento ao Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava triste e resignado após sua derrota nas eleições de 2022. Tarcísio, depois, como testemunha de defesa de Bolsonaro na ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado em 2022. O governador relatou que Bolsonaro demonstrava preocupação com os rumos do país sob o governo Lula, que assumiria o Palácio do Planalto em janeiro de 2023. Segundo ele, o único comentário do ex-presidente era sobre o risco de que a coisa desandasse. Ao ser questionado sobre a possibilidade de Bolsonaro ter participação nos atos golpistas, Tarcísio respondeu que o ex-presidente não estava no Brasil na ocasião. O governador contou que esteve com Bolsonaro algumas vezes depois do resultado das eleições e antes do fim do governo, e que ele nunca mencionou qualquer tipo de ruptura. Nas redes sociais, Jair Bolsonaro comemorou com uma publicação em que aparece ao lado de Tarcísio o depoimento do ex-ministro. Até o momento, 46 testemunhas foram ouvidas por videoconferência e 2 apresentaram declarações escritas. Faltam ainda 21 depoimentos, com a conclusão das audiências prevista para 2 de junho. Segundo a Polícia do Rio, o MC Pose do Rodo declarou pertencer ao Comando Vermelho. A madrugada foi de protesto no Rio, onde um rolezinho em apoio ao funkeiro foi realizado. Marlon Brando Coelho, conhecido como MC Pose do Rodo, declarou durante a triagem no sistema prisional do Rio de Janeiro ter vínculo com a facção criminosa Comando Vermelho. A informação foi registrada pela SEAP e resultou em sua transferência para uma ala especial da penitenciária Serrano Neves, Bangu 3, no complexo de Jericinó, onde estão presos outros internos ligados ao mesmo grupo. Segundo nota divulgada pela pasta, o procedimento seguiu o protocolo de segurança, que determina o encaminhamento de presos conforme sua autodeclaração de pertencimento faccional, visando evitar confrontos entre membros de facções rivais. O cantor foi preso na quinta-feira durante uma operação deflagrada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, que cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em sua mansão no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Ele é investigado por associação ao tráfico de drogas e por envolvimento com organização criminosa. E um grupo de motociclistas realizou entre a noite de quinta-feira e a madrugada desta sexta um rolezinho em apoio ao cantor MC Pose do Rodo. O grupo chegou a se reunir na frente da cadeia. A manifestação começou nas imediações da comunidade Camarista Meyer, na zona norte do Rio. Os motociclistas trafegaram em comboios, pedindo a liberdade do artista.
A SEAP informou que já na madrugada de hoje agiu prontamente para conter o tumulto na entrada da cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, também na Zona Norte. Segundo a pasta, a ação teve indícios de tentativa de invasão à unidade, acreditando equivocadamente que MC Pose do Rodo ainda se encontrava no local. O setor de inteligência da SEAP já havia identificado a possibilidade de manifestação e, de forma preventiva, acionou o reforço da Polícia Militar. Mais de 20 criminosos invadiram um condomínio de luxo em São Paulo e levaram mais de R$1 milhão. Um grupo com cerca de 20 assaltantes invadiu um prédio de alto padrão na Vila Sônia, na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo, no final da madrugada da quinta-feira, e praticou um arrastão, roubando vários apartamentos. Eles conseguiram fugir antes da chegada da polícia e até a publicação desta reportagem, ninguém tinha sido identificado. Segundo a polícia, foram roubados relógios, joias, aparelhos eletrônicos e dinheiro, causando prejuízo de 1,2 milhão. Ninguém foi ferido. A ação criminosa começou às 5h20, quando 6 bandidos surgiram dentro do condomínio, situado na rua Critios. Eles renderam um faxineiro que começava o expediente e o trancaram na guarita, onde um porteiro também ficou preso. Segundo moradores, os criminosos teriam entrado após cortar uma cerca com arame farpado que fica nos fundos do prédio. Outros comparsas entraram no prédio, todos usando capuzes e portando pistolas ou revólveres, e aguardaram moradores saírem para rendê-los também. Conforme as pessoas apareciam, eram rendidas e presas na garagem. Em seguida, seus apartamentos eram invadidos e assaltados. Os ladrões recolheram objetos de valor e dinheiro, inclusive moeda estrangeira. Os moradores relataram terem sido ameaçados até de morte, mas nenhum deles foi agredido. O bando fugiu após permanecer no prédio por cerca de 3 horas. Ninguém conseguiu entender o motivo até agora. Criminosos estão furtando a marretadas totens de câmeras de segurança. 2 homens foram flagrados arrancando a marretadas um totem com câmeras de segurança na rua 17 de janeiro, próxima à Avenida Hebe Camargo, que fica no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. O vídeo mostra o momento em que os ladrões usam uma barra de ferro improvisada para derrubar o totem, que é fixado na calçada. Vários golpes seguidos são proferidos até que o objeto fosse arrancado completamente na sequência. Os 2 homens fogem. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, 2 boletins de ocorrência da mesma procedência foram registrados na mesma região. A polícia investiga os casos. E vamos a um destaque internacional. Um dos alvos da ira de Donald Trump, a Universidade de Harvard, reforçou o apoio aos estudantes estrangeiros. Milhares de alunos de Harvard, vestidos com becas e capelos, celebraram a formatura. A cerimônia contou com a presença do reitor da prestigiosa instituição de ensino, Alan Garber, em um momento em que a universidade é atacada pelo governo do presidente Trump. Ao abrir o discurso, Garber deu as boas-vindas aos estudantes da turma de 2025 da rua, de todo o país, de todo o mundo, ao que foi interrompido por aplausos da plateia. Ele então completou: de todo o mundo, como deve ser. O autor de best-sellers, professor de Stanford e médico de doenças infecciosas, também falou aos presentes. Parte do que torna os Estados Unidos grandiosos, se me permitem usar essa frase, é que eles permitem que um imigrante como eu floresça aqui, assim como gerações de outros imigrantes e seus filhos floresceram e contribuíram em todas as esferas, trabalhando para manter os Estados Unidos grandiosos.
Uma juíza de Massachusetts, estado onde Harvard está localizada, afirmou em uma audiência que vai estender a suspensão provisória do veto a estudantes estrangeiros concedido por ela na última sexta-feira, depois que a instituição de ensino contestou a medida. A queda de braço entre Trump e Harvard começou após a universidade rejeitar publicamente nos tribunais as reiteradas exigências do governo para que cedesse o controle sobre as matrículas, os currículos e as pesquisas dos alunos. Ao contrário de outras universidades, Harvard recorreu aos tribunais para anular estas medidas, que, segundo a Casa Branca, visam combater o antissemitismo e invalidar as políticas de diversidade, equidade e inclusão, consideradas como esquerdistas. Até o momento, o governo Trump já revogou contratos federais com a universidade, cortou bolsas multibilionárias e contestou seu status de isenção de impostos. E por aqui, a Universidade de São Paulo, a USP, aprovou moção de apoio ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, após ameaças do governo Trump. A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo aprovou nesta quinta-feira uma moção de solidariedade a Alexandre de Moraes, em razão das ameaças do governo dos Estados Unidos de aplicar sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. A moção, encaminhada pelo Departamento de Direito do Estado, defende que é inaceitável que o país estrangeiro, sobretudo um país amigo, cogite, muito menos pretenda, censurar membro do Judiciário brasileiro. O texto menciona o princípio de independência da magistratura e o respeito às decisões judiciais, defendidos pelos pais fundadores, líderes políticos que assinaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos ou participaram da Revolução Americana, e ainda presta solidariedade às instituições de ensino norte-americanas sob ataque da gestão de Donald Trump, citando a Universidade de Harvard. Moraes é professor titular de Direito Eleitoral da USP. A ideia da moção partiu do professor emérito Celso Laffer. Puxado pelo campo, o PIB do Brasil cresce quase 1,5% no primeiro trimestre deste ano, 2025. O Brasil News volta daqui a pouquinho com mais notícias. O PIB do Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025, segundo o IBGE. O campo foi o que mais contribuiu para esse desempenho da economia. O principal impulso veio da agropecuária, que registrou alta de 12,2%. O setor de serviços também cresceu, com avanço de 0,3%, enquanto a indústria permaneceu praticamente estável, com menos de 0,1%. O resultado mostrou uma aceleração significativa em relação ao crescimento revisado de 0,1% observado no último trimestre de 2024, um pouco abaixo das expectativas do mercado, que previam um avanço de 1,5% no período, assim como das estimativas do governo federal. Em valores correntes, a economia brasileira acumulou 3 trilhões de reais entre janeiro e março. Considerando os últimos 4 trimestres, o PIB teve crescimento de 3,5%. Fenômenos climáticos também contribuíram para o resultado e trouxeram uma recuperação após a retração do setor no final do ano passado. Entre as atividades industriais, houve queda nas indústrias de transformação, com menos de 1%, e na construção. No setor de serviços, o destaque foi o segmento de informação e comunicação, com alta de 3%. A única queda registrada foi no grupo de transporte, armazenagem e correio, que recuou 0,6%. Pelo lado da demanda, o consumo das famílias aumentou 1%, enquanto o consumo do governo federal teve leve alta de 0,1%, possivelmente impactado pela demora na aprovação do orçamento,
o que restringiu os gastos públicos no início do ano. Os investimentos tiveram ganhos de 3,1% no trimestre. As exportações aumentaram 2,9% e as importações 5,9%. O governo federal anunciou que vai usar recursos do orçamento da União para ressarcir aposentados e pensionistas vítimas de descontos não autorizados. A informação foi divulgada pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. A determinação do presidente Lula é que todas as associações e entidades conveniadas com o INSS e fraudadoras paguem pelos crimes e também pelo dano patrimonial. Desde o começo da semana, o governo federal já vinha anunciando que pretende concluir a quitação dos ressarcimentos até o fim do ano. Na quarta-feira, o ministro da Previdência, Volney Queiroz, afirmou que a intenção era concluir o quanto antes. No entanto, ainda não está claro de onde virá o dinheiro. Se o orçamento do INSS para 2025 compreendesse esses gastos, ou se será preciso aprovar um crédito extraordinário no Congresso, por exemplo. Isso porque, embora a Justiça já tenha bloqueado mais de R$1 bilhão em bens e contas bancárias de suspeitos e de entidades, esse dinheiro ainda não está disponível. Os valores só poderão ser usados para ressarcir o governo e os beneficiários prejudicados ao fim do processo judicial, se houver condenação definitiva. E ainda sobre o INSS, mais de 5.000 agências dos Correios espalhadas pelo Brasil começaram nesta sexta-feira o atendimento presencial a aposentados e pensionistas vítimas de fraudes pelos descontos indevidos. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Previdência Social e os Correios, com o objetivo de oferecer suporte a quem enfrenta dificuldades com os canais digitais. O atendimento virtual, por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135, continua disponível com os mesmos serviços. Nas agências, os segurados poderão verificar se houve desconto não autorizado, solicitar a contestação de cobranças, confirmar autorizações previamente dadas, acompanhar o andamento das contestações, avaliar e contestar documentos apresentados por associações e receber orientações impressas sobre como acessar os canais digitais. A ida a uma agência é apenas uma opção adicional. Segundo o governo federal, como os descontos já foram suspensos e o ressarcimento ainda não começou, não é necessário correr nem formar filas. Para ser atendido, basta apresentar um documento oficial com foto. Não é necessário levar extrato bancário, comprovante de inscrição ou contra-cheque. Caso o beneficiário esteja impossibilitado de comparecer, um representante legal poderá ser atendido mediante procuração autenticada. O atendimento é gratuito. As contas do setor público consolidado apresentaram um superávit primário de 14 bilhões em abril, segundo o Banco Central. O superávit primário ocorre quando as receitas com tributos e impostos ficam acima das despesas do governo. O resultado não leva em conta o pagamento dos juros da dívida pública e abrange o governo federal, os estados e municípios, assim como as empresas estatais. Segundo o Banco Central, houve melhora na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foi registrado um saldo positivo de 6 bilhões e 700 milhões de reais. Esse também foi o melhor resultado para abril, desde 2023, mês em que houve um superávit de 20 bilhões e 300 milhões de reais. Da alta do IOF, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, criou um grupo para a reforma administrativa e defendeu medidas de corte de gastos. De acordo com o presidente da Câmara, o objetivo é apresentar propostas em até 45 dias para tornar a máquina do Estado mais eficiente e cortar gastos. Segundo ele, a redução de gastos precisa ser parte de um esforço mais amplo para melhorar o ambiente econômico do país.
Ou seja, ele defende mudar regras que determinam que as receitas obtidas pelo governo federal só podem ser usadas para determinado fim. Mota ainda destacou que o Congresso tem dado sua parcela de contribuição para o ajuste fiscal, ao aceitar um bloqueio de emendas superior ao volume contingenciado pelo governo. Entre os caminhos apontados por Mota estão a modernização da máquina pública, o incentivo à meritocracia no serviço público e o uso de tecnologias para melhorar a prestação de serviços. Mota afirmou que pretende levar o tema ao plenário ainda no primeiro semestre, antes do recesso de julho. Segundo o presidente da Câmara, o foco não será retirar direito dos servidores, mas buscar soluções para garantir que o serviço público atenda melhor quem mais precisa. E um alerta: os casos de síndrome respiratória aguda grave dispararam no Brasil. Com a aproximação do inverno, o Brasil vê crescer de forma preocupante os casos de síndrome respiratória aguda grave. De acordo com o mais recente boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, já foram notificados cerca de 45 mil casos da doença apenas em 2025. Grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte estão em níveis de alerta, risco ou alto risco, com tendência de alta nos registros. A síndrome respiratória aguda grave é uma infecção respiratória grave que pode evoluir para insuficiência respiratória e, em casos muito severos, levar à morte. Os sintomas incluem febre persistente, tosse e dificuldade para respirar, dor no corpo e queixa da oxigenação no sangue. A condição pode ser provocada por diferentes agentes infecciosos, incluindo os vírus influenza A e B, o coronavírus Covid-19, o vírus sincicial respiratório, entre outros. A transmissão ocorre principalmente por gotículas expelidas ao tossir, espirrar ou falar, além do contato com superfícies contaminadas. Os idosos representam o grupo de maior risco para o agravamento. As principais recomendações de prevenção incluem vacinação contra a gripe e Covid-19, evitar aglomerações, monitorar sintomas respiratórios e manter o controle de doenças já existentes com um acompanhamento médico regular. Um homem invadiu uma academia, confrontou funcionários, danificou objetos e acabou preso em flagrante em Fortaleza. Um homem de 34 anos, usando tornozeleira eletrônica, brigou com funcionários e danificou objetos de uma academia no bairro Messejana nesta quarta-feira. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar por suspeita de dano, desacato e resistência policial. Em vídeo divulgado por pessoas que estavam na academia durante a confusão, o homem é visto confrontando funcionários. Nas cenas, é possível observar ainda que o homem danificou diversos objetos da cozinha da academia, como micro-ondas e cadeiras. Ele também deu socos em totens de identificação do estabelecimento na recepção. O suspeito preso já soma histórico de passagens pela polícia. Ele tem antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele foi conduzido pelos policiais militares até o 6º Distrito Policial, onde foi autuado. Mais de 1 tonelada de cocaína foi apreendida pela Marinha Mexicana. As forças de segurança mexicanas apreenderam 1,5 toneladas de cocaína em uma operação marítima nas águas do Pacífico, na costa do estado de Jalisco. A operação, que contou com o apoio do Exército, da Procuradoria-Geral e da Guarda Nacional, aconteceu durante as patrulhas marítimas e aéreas. O carregamento apreendido consistia em 38 cargas, contendo 1.500 pacotes. Durante o governo da presidente Cláudia Sheinbaum, cerca de 40 toneladas de cocaína foram apreendidas no mar. As autoridades mexicanas intensificaram os anúncios sobre a apreensão de drogas e prisões de narcotraficantes em meio a ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
de impor uma taxa de 25% a todas as exportações mexicanas. Israel anunciou que vai criar 22 assentamentos judaicos na Cisjordânia. O ministro da Defesa israelense Israel Katz prometeu nesta sexta-feira construir um Estado judaico israelense na Cisjordânia ocupada, um dia depois do governo anunciar a criação de 22 novos assentamentos neste território palestino. Os assentamentos israelenses são considerados ilegais pelo direito internacional e são regularmente denunciados pela ONU. Esta é uma resposta decisiva às organizações terroristas que estão tentando ferir e enfraquecer nosso domínio nesta terra. Também é uma mensagem clara ao presidente da França e seus parceiros. Eles vão reconhecer um Estado palestino no papel, mas vamos construir um Estado judeu-israelense aqui no território. O presidente francês Macron declarou nesta sexta-feira que o reconhecimento de um Estado palestino não é simplesmente um dever moral, mas uma exigência política, antes de uma conferência da ONU sobre o tema. O secretário da ONU, Antônio Guterres, denunciou o anúncio de novos assentamentos na Cisjordânia, território ocupado desde 1967 por Israel, cujas atividades de colonização representam um obstáculo à paz e ao desenvolvimento econômico e social. E daqui a pouco, Semana do Hambúrguer confirma que sanduíche criado na Alemanha é o preferido dos brasileiros. O Brasil News volta daqui a pouquinho. O Tribunal de Contas da União abriu as inscrições para concurso com 60 vagas e salários de até R$15 mil. Os interessados devem acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos, o SEBRASP. Os participantes terão até às 18 horas, do dia 17 de junho, para se inscrever. A jornada de trabalho dos aprovados será de 40 horas semanais. Do total de vagas, 20% são reservadas para negros, pretos e pardos, e indígenas, e 10% para pessoas com deficiência. Os aprovados atuarão em atividades administrativas e logísticas de apoio, de nível intermediário, relacionadas às competências constitucionais e legais do TCU. A taxa de inscrição é de R$ 70. As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 3 de agosto e serão aplicadas exclusivamente em Brasília. As provas objetivas terão duração de 3 horas e serão aplicadas no turno da manhã. Já a prova discursiva terá duração de 2 horas e será aplicada no período da tarde. O concurso terá validade de 1 ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. O vereador Lucas Pavanato se envolveu numa briga com o presidente da Sindimoto na Câmara Municipal de São Paulo. A confusão ocorreu durante uma audiência sobre o mototáxi em São Paulo. O vereador Lucas Pavanato teria ofendido o presidente do Sindimoto, Gilberto Almeida dos Santos, que partiu para cima do parlamentar. Na tribuna, o sindicalista afirmou que aplicativos de transporte não respeitam direitos trabalhistas e regras de trânsito. Já o vereador demonstrou posição favorável à prestação do serviço por aplicativo e chamou Santos de sindicalista pelego, mais rejeitado pela categoria que diz representar. Depois disso, as imagens da TV Câmara mostram que Santos foi à tribuna e pegou o vereador pelo colarinho, sendo contido por membros da Guarda Civil Metropolitana. Quem pediu pela ordem? Eu, presidente. Por gentileza, pode falar. É bem breve, só para parabenizar o prefeito. Ele conseguiu a proeza de escolher o sindicalista pelego mais rejeitado pela categoria que ele diz representar da história. Então não, é realmente uma piada. Caro colega,
Botar fogo em gasolina aqui dentro não contribui. Não contribui. Após a confusão, Lucas Pavanato disse que vai registrar um boletim de ocorrência. Segundo o sindicato de motoboys, Gil também vai prestar queixa por calúnia, difamação e agressão física. Plataformas brigam na justiça e também junto ao Parlamento Municipal com o objetivo de regulamentar o serviço na capital paulista, onde a prefeitura manifestou posição contrária às corridas e argumentou que o número de acidentes no trânsito vai aumentar. Complicado isso aí, hein? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai agora poder revogar as proteções legais de mais de 500 mil de imigrantes. A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou nesta sexta-feira o governo Trump a revogar o status legal de 532 mil que contavam com uma permanência temporária. O máximo tribunal atendeu ao pedido apresentado pelo governo de suspender uma ordem judicial da instância inferior que o impedia de encerrar as proteções humanitárias para imigrantes de 4 países: Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela. Eles chegaram aos Estados Unidos sob um programa lançado pelo ex-presidente democrata Joe Biden. A decisão da Suprema Corte é temporária, enquanto o caso continua sendo julgado em um tribunal de apelações. O programa de liberdade condicional permitiu a entrada nos Estados Unidos por 2 anos para até 30 mil migrantes por mês dos 4 países, que têm históricos sombrios de direitos humanos. Mas com a linha dura em relação à imigração, o governo de Donald Trump tem se movimentado para derrubar essas proteções em batalhas judiciais que chegaram à Suprema Corte no início deste mês. O tribunal é atualmente dominado pelos conservadores. Os juízes Ketanji Brown e Sonia Sotomayor discordaram, alertando para as consequências devastadoras de prejudicar as vidas em meio à subsistência de quase 500 mil de não-cidadãos, enquanto seus processos judiciais estão pendentes. Os tribunais inferiores que proibiram o governo de revogar o status dos migrantes argumentaram que ele está agindo com base em uma interpretação falha da lei de imigração. Trump fez campanha para a Casa Branca prometendo deportar milhões de imigrantes sem documentos. Entre outras medidas, ele invocou uma obscura lei de guerra para transportar centenas de supostos membros de gangues venezuelanas para uma prisão de segurança máxima em El Salvador. A noite virou dia após o meteoro Bola de Fogo cruzar o céu da China. A bola de fogo cruzou o céu da província de Guangdong, na China, fazendo a noite virar dia ontem. Fenômeno foi gravado por câmeras de segurança de casas e carros. Nas imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver um clarão forte cruzando o céu por alguns segundos. O caso aconteceu às 9h30 da noite, no horário local. A bola de fogo era, na verdade, um meteoro. Ao jornal chinês Global Times, o astrônomo Gu Lijun, da Academia Chinesa de Ciências, chamou o fenômeno de meteoro bola de fogo e disse que ele era resultado da entrada de poeira cósmica, pequenas partículas ou asteroides menores na atmosfera da Terra. Nenhum acidente envolvendo a queda do meteoro em solo foi registrado. O professor explicou que a maioria do material que fura a atmosfera em casos do tipo queima antes de tocar o solo. Cães corajosos espantaram uma onça na área urbana de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. 2 cachorras afugentaram uma onça na área urbana do município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, no bairro Dom Bosco. De acordo com Dinei Edson de Souza Torres, dono dos cachorros, a onça tentou pegar uma cachorra da raça Poodle, chamada Mia,
Mas uma outra cachorra, chamada Leona, avançou contra o felino para proteger a poodle. Na sequência, a onça correu na frente da casa, onde entrou uma outra cachorra, a Caramelo Ana, que também avançou contra a onça, como mostram as imagens. A câmera foi instalada como medida de proteção devido ao ataque das onças, contou Odinei. Os moradores relatam que a região não é parte do habitat da onça. Nesta semana foi celebrado o Dia do Hambúrguer. O sanduíche é, sem dúvida alguma, o favorito dos brasileiros. Celebrado nesta semana, em 28 de maio, o Dia do Hambúrguer homenageia um dos lanches mais adorados no mundo. E o Brasil tem se mostrado um verdadeiro entusiasta da iguaria, com sua combinação irresistível de pão, carne e acompanhamentos criativos. Com isso, o hambúrguer tornou-se presença constante nas mesas brasileiras, liderando o pódio de mais pedido em plataforma de delivery. Segundo dados do iFood, os brasileiros pediram cerca de 250 milhões de hambúrgueres em 2024, um salto de 207% em relação a 2023. E a tendência continua forte. Só nos primeiros 4 meses de 2025 já foram entregues 72 milhões de unidades, um aumento de 12% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os dados de 2024 da plataforma de delivery mostram que o hambúrguer é definitivamente o queridinho do fim de semana no Brasil. Ainda segundo a empresa, os dias com maior volume de pedidos na categoria restaurantes foram, respectivamente, o domingo, com mais de 39 milhões de hambúrgueres vendidos, o sábado, mais de 37 milhões, e a sexta-feira, quase 33 milhões. Até abril deste ano, 2.630 novas hamburguerias foram cadastradas na plataforma, e 99% delas são de pequenos e médios empreendedores, reforçando como o hambúrguer também impulsiona o empreendedorismo local e movimenta a economia em diferentes regiões do Brasil. O Brasil News vai agora para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais notícias. Brasília foi palco da inauguração da filial do Instituto Arnaldo Faria de Sá. Veja na reportagem de Madeleine Machado. A escolha da capital federal para a nova filial do Instituto Arnaldo Faria de Sá reforça o compromisso do Instituto em fortalecer sua atuação nacional. Fundado pelo vereador e deputado federal Arnaldo Faria de Sá, originalmente como Instituto de Orientação Previdenciária, hoje ele leva o nome do deputado como forma de homenagear seu legado e sua missão em defesa obstinada e perseverante dos direitos dos aposentados e idosos. Com 8 mandatos na Câmara dos Deputados e autor de leis como o Estatuto do Idoso, Arnaldo dedicou sua vida à justiça social. Seu sobrinho assumiu a cadeira de deputado estadual em São Paulo e mantém as mesmas bandeiras do tio, preservando ainda mais o seu legado marcante na política brasileira. De hoje aqui em Brasília, inaugurando uma filial do Instituto Arnaldo Faria de Sá de Orientação Previdenciária, um trabalho que o Arnaldo começou em 1986. Em 2025, vamos completar 39 anos fazendo um trabalho social em defesa dos nossos idosos, aquelas pessoas que nos procuram para ter um direito previdenciário e outros assuntos. O Arnaldo foi referência política no Brasil, 8 vezes deputado federal e dedicou a sua vida pública em defender as pessoas na melhor idade. A gente sabe que se a gente não se preocupar agora em fazer políticas públicas pensando no futuro, que o Brasil vai ser o 3º maior país em população idosa do mundo. Então, políticas públicas pensando lá na frente. É isso que a gente faz no Instituto, lá na capital, em São Paulo, há 39 anos, no mesmo local. Atendemos mais de 2.500 pessoas por mês. Esse ano de 2025, foram 9.000 pessoas atendidas. Teve um aumento, claro, por causa do escândalo dos descontos indevidos dos nossos aposentados, mas a gente já vem combatendo isso há uns 3 anos atrás. Centenas de pessoas que nos procuraram já foram beneficiadas para solucionar esse problema, parar o desconto e receber um reembolso.
mas agora está na grande mídia, está todo mundo falando, o INSS está tomando uma atitude aí respeitosa de devolver todo aquele dinheiro. E, inclusive, agora, através da nova presidência do Instituto Arnaldo Faria de Sá, ingressamos com uma ação coletiva, se possível pública, para devolver em dobro todo o dinheiro que foi descontado, porque é uma relação de consumo. Descontou, cobrou errado, tem que devolver 2 vezes. Assim como na sede de São Paulo, a unidade de Brasília oferecerá orientação previdenciária e jurídica gratuita por advogados voluntários, apoio no acesso a serviços públicos digitais, como isenção de IPTU, cartão de estacionamento, bilhete único, projetos sociais integrais, incluindo campanhas de castração e adoção de animais, distribuição de ração, placas de identificação para pets, exames de vista, cortes de cabelo e oficinas de dança Afromix. Encaminhamento para a unidade de saúde e assistência social, além de parcerias com a Defensoria Pública. A nova filial também promoverá iniciativas como o projeto Jabuca Cultural, que oferece atividades gratuitas para comunidades, como orientações de saúde para mulheres, distribuição de kits de higiene bucal e eventos culturais. Trazer um pouco do que nós fazemos lá em São Paulo, com palestras, cursos, trazendo informação e atendimento para essas pessoas aqui, principalmente para os idosos, que hoje chegam no nosso instituto lá em São Paulo sem nem saber o que fazer. Eles vão procurar a gente, desde tirar uma cópia de uma conta de luz, que eles não têm essa informação digital, até saber dos golpes que estão acontecendo aí que a mídia toda está falando. Então é atender o público, como o Arnaldo Faria de Sá falava, que é o chefe, é um templo do acolhimento. Então, na verdade, a gente recebe as pessoas e vê o que elas precisam. Então, aqui vai ser uma forma de acolhimento. O que elas precisam? De tudo, elas precisam de tudo. Uma orientação, uma ação judicial, o que elas precisam, e a gente tenta atender da melhor forma possível. Queremos trazer tudo que tem no Jabaquara, todas essas ações a gente quer tentar fazer também aqui em Brasília. Claro, lá no Jabaquara é uma ação que o Instituto lá está há mais de 35 anos, há 39 anos lá. Até chegar a esse ponto de atendimento aqui em Brasília vai demorar um pouquinho, a gente vai trazendo aos poucos, mas a ideia é essa, trazer tudo que nós temos lá para cá. Olha, os parceiros aqui em Brasília principalmente, a gente tem o pessoal da Império, que através do Arouca, que é o tesoureiro do Instituto Arnaldo Faria de Sá, conseguiu essa parceria, que assim, a gente não consegue fazer nada sozinho. E é um instituto que o atendimento ele é todo bancado por parceiros, amigos e pessoas que doam um pouco do seu tempo, principalmente, que é a coisa mais preciosa, os voluntários que atendem lá. Então é isso que a gente vai tentar trazer para cá. E a parceria com a Império aqui para Brasília foi uma coisa assim que pôde fazer isso possível. Não paga nada, são voluntários que têm. Toda a parte de aposentadoria, a parte administrativa é tudo feito gratuitamente. E são coisas que às vezes são simples. Que por exemplo, as pessoas vão lá e procuram um bilhete do idoso. O idoso não sabe fazer isso na internet. Então tem as voluntárias que trabalham lá, as pessoas que procuram o instituto, olha, eu quero fazer alguma coisa, aonde eu posso ajudar? E você acaba colocando essas pessoas, o conhecimento delas adequa para as pessoas que vão lá procurar. Então é isso que a gente tenta fazer. Quem tem um tempo disponível para oferecer para esse trabalho social e o que as pessoas precisam, a gente une isso e tenta ajudar o próximo. Localizada próxima às instituições governamentais, a nova filial permitirá maior articulação com órgãos federais, facilitando o acesso a políticas públicas e ampliando a defesa dos direitos de aposentados, pensionistas, idosos e comunidades carentes. A iniciativa visa replicar em Brasília o sucesso das ações já consolidadas em São Paulo, onde o Instituto atendeu mais de 9 mil pessoas só esse ano. Nós sabemos que o eterno deputado Arnaldo Faria de Sá esteve 9 mandatos, desde a Constituinte. Foi um deputado que sempre esteve do lado dos direitos trabalhistas, do INSS, da defesa dos aposentados, e nada mais que um tema atual. Nós sabemos que nós chegamos a um ponto que nós precisamos abrir uma caixa preta, que não é desse governo, não é do governo anterior, vem desde lá de trás. E o Arnaldo Faria de Sá vem para trazer esse debate, um debate mais aberto, com a equipe preparada de advogados. Lá em São Paulo, quem conhece no Jabaquara, 1000 atendimentos de quinta-feira, de sábado, dando orientações a pessoas menos favorecidas que fazem um trabalho, na verdade, de Estado. E o Instituto vem aqui para promover debates, não só nessa área, mas outros debates jurídicos de interesse nacional. E estou muito feliz, feliz de ter tido a confiança do Fábio Faria de Sá, que era um projeto de antes dele morrer. Nós debatia isso e hoje nós realizamos um sonho não meu, não do Fábio, do Arnaldo,
que queria o Instituto em Brasília também, para debates não só a nível de São Paulo, mas a níveis nacionais. Sem dúvida, né? Nós temos aí vários grupos jurídicos, temos pessoas que viram voluntariamente, que vê que é uma causa nobre, né? A gente vê muitas pessoas querendo dar cesta básica, cuidar disso e daquilo, mas nada mais justo de cuidar dos pensionistas, dos aposentados e cuidar do dinheiro que é nosso, que é da nossa futura aposentadoria, que é o INSS. A nova unidade do Instituto Arnaldo Faria de Sá vai integrar suas ações com aquelas já desenvolvidas em São Paulo, mantendo a missão de promover justiça e inclusão social. Para ampliar seu alcance, o Instituto contará com o apoio de parlamentares, lideranças públicas e parcerias com o setor privado. Esse é um projeto muito bonito do Arnaldo Faria de Sá, que há mais de 30 anos ele desenvolve esse trabalho, atendendo mais de 1.800 idosos por mês, né, aposentando e reconhecendo os direitos deles. E a gente achou o projeto interessante, principalmente nesse momento, e a gente fez um instituto de direito aqui para estar fortalecendo o instituto aqui em Brasília, mostrando o trabalho aqui que é feito no Jabaquara. A Império ajuda a manter o instituto aqui em Brasília, ajuda a manter uma parte lá no Jabaquara, e a gente... o intuito do Instituto é trazer palestras aqui, seminários, que isso possa gerar renda para estar ajudando o Instituto. O evento de abertura contou com a presença da sociedade civil, de parceiros e autoridades. O Arnaldo Faria de Sá, fomos deputados federais juntos, fez um trabalho muito bonito de atendimento a aposentados, pensionistas, orientação ali no Jabaquara, em São Paulo. E agora o Instituto Arnaldo Faria de Sá vem para a capital federal prestar aqui também, tenho certeza, bons serviços a todos os trabalhadores, trabalhadoras, aqueles que também buscam aposentadoria, pensão. Então, é um trabalho importante. E cumprimentar aqui esse início do Instituto Arnaldo Faria de Sá no DF. Vai prestar um bom serviço a quem precisa, a comunidade. O Brasil News fica por aqui. Mais notícias em nossa programação.